Nesse verão, resolvi fazer algo de diferente. Oi, eu sou o Rafa e hoje a gente vai fazer uma coisa diferentona. Então vamos lá, taca ali pau. Esse vídeo vai inaugurar um quadro novo que vai ter aqui no canal que chama Popcraft. A gente vai fazer trabalhos manuais, mas sempre atrelado a uma temática geek, alguma coisa de cultura pop, de cultura nerd. E hoje a gente resolveu fazer um cupcake em formato de Boo. Boo é o personagem que tem nos jogos do Mario. Para fazer esse cupcake, você vai precisar fazer uma massa básica de bolo. Eu resolvi fazer uma massa de baunilha. E o cupcake é recheado de doce de leite. Eu tô falando cupcake, mas na verdade é uma bolota, né? Para fazer a massa, você vai precisar de 4 ovos. Aí você vai separar a gema das claras e bater as claras em neve. Quando eu fui separar a gema da clara, deu um pouco ruim. Caiu um pouquinho de gema, misturou ali na clara, mas no final deu tudo bem. Depois que você bater a clara em neve, você vai acrescentar nela 4 gemas e 1,5 xícaras de açúcar. E misturar até formar uma melequinha. Nessa melequinha, você vai acrescentar 1 xícara de leite com 1 colher de manteiga derretida e misturar aos pouquinhos. Depois você vai colocar 2 xícaras de farinha, também aos poucos, e vai misturar. Por último, você acrescenta 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, 1 pitada de sal e 1 colher de sopa de fermento. Mistura tudo e finaliza a massa. Massa pronta, a gente vai colocar na forminha própria para assar cupcake. E aí eu não enchi muito a forminha porque eu quero que ele cresça e fique justamente da mesma altura da forma, porque cada cupcakezinho vai ser uma metade da esfera do Boo. E aí a massa ficou um pouco demais. A gente fez só 6 cupcakes e sobrou um monte de massa. Aí aproveitei, joguei um monte de fruta cristalizada, castanha, nozes nessa massa que sobrou e assei numa forma de bolo inglês e ficou um bolo aí extra que a gente tá comendo até hoje. Massa na forminha, agora é colocar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos. Tira o bolo do forno, espere esfriar, desenforma. Depois que você desenformou, o próximo passo é a gente pegar cada metade do bolinho, cortar ela no formato de esfera. Aí você pega uma faquinha, precisa ser uma faquinha de serra. Com essa faquinha de serra, você vai refilando a parte de baixo do bolinho, até você sentir que ela virou uma meia esfera, uma metade de uma esfera. Acerta também a parte de cima do bolo para ela ficar retinha, para quando as duas metadinhas se encontrarem formar uma bolinha perfeita. Agora você vai fazer um sulco, abrir um buraquinho no meio para colocar o recheio. Aí você faz isso em todos eles. Agora a gente vai para a etapa de rechear. Eu escolhi rechear tudo com doce de leite porque eu acho que combina com baunilha. E eu peguei esse doce de leite que ele é um pouco mais consistente porque a gente vai usar ele para rechear e também para cobrir por fora do bolinho. Pode rechear todas elas, porque esse excesso que sobra é o que vai fazer ela grudar uma na outra. Aí você pega 2 e coloca uma em cima da outra e dá uma apertadinha. Aí você forma uma bolinha. Com o mesmo doce de leite, você vai revestir por fora do bolinho, porque isso vai servir para a pasta americana grudar nele. Quando eu pensei nesse personagem, me veio assim, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo, vou rechear, vou cortar no formato do fantasma. Beleza, mas como que eu vou confeitar para ele ficar parecido ao personagem? Aí eu pensei, será que faz com glacê? Será que faz com um tipo de cobertura mole? Não vai rolar, eu vou ter que fazer com pasta americana. Eu não gosto muito de pasta americana, é muito difícil as pessoas gostarem. Mas é um material assim, é o alimento que mais dá pra você fazer esse tipo de coisa que fica legal. Eu não tô morto, então não fiz a pasta americana do zero. Comprei a pasta americana pronta e comprei anilina para alimento, corante em várias cores para fazer os detalhes. Depois que você fez o bolinho e cobriu ele com doce de leite, a gente vai revestir ele com a pasta americana. Eu vou explicar pra vocês como abrir. Numa bancada, de preferência de pedra, você vai espalhar 1 colher de manteiga nessa bancada e vai peneirar açúcar impalpável em cima. Isso serve pra gente poder abrir a massa sem que ela fique grudando na bancada. Feito isso, você pega a massa, sova ela bastante na sua mão, porque quando você compra ela vem meio ressecada, então você sova e ela volta a ficar maleável e bem macia. E aí você coloca sobre esse açúcar impalpável que você jogou por cima da bancada e abre com um rolo de massa. Depois
de abrir a massa, você vai fazer o seguinte. Eu peguei uns disquinhos de papel manteiga e recortei e coloquei o bolinho em cima pra ficar mais fácil de eu mexer. E aí eu coloquei ele num prato com a parte de baixo pra cima, pra eu ter um apoio pra eu poder revestir. Aí você pega a massa e coloca ela por cima da bolinha. Aí você vai com a mão ajeitando até você sentir que cobriu a bolinha inteira. Tenta fazer de uma maneira que ele fique mais lisinho, mais homogêneo possível e sem puxar muito, porque a massa pode rasgar. Nessa etapa, a gente vai aproveitar para fazer o rabinho do fantasma. Vai ajeitando de uma maneira que a parte da frente fique toda coberta e que na parte de trás fique uma saliência, porque o Bu ele tem um rabinho. Então, com esse excesso de massa, a gente vai fazer o rabinho. Fazer os bracinhos, você vai pegar 2 bolinhas de massa e moldar elas mais ou menos no shape assim de um triângulo, deixando uma das bases mais grossas. É como se fosse por exemplo, uma coxinha, sei lá, um formato de uma coxinha, só que com a bundinha reta. Nessa parte retinha que você vai deixar, passa um pouquinho de água assim com o dedo mesmo, gruda e com um palito você vai dando uma ajeitada, fazendo um movimento assim como se você estivesse rolando o palito e vai ajeitando até o bracinho ficar fixo no corpinho. Com uma faquinha fina, a gente vai cortar o formato da boquinha e tirar a massa branca. Aí, lembra que quando eu falei que eu comprei a massa, eu comprei um monte de anilina de várias cores? Eu tingi alguns pedaços de massa já nas cores que eu ia precisar. Aí a gente pega um pouquinho da massa vermelha, faz um shape mais ou menos como se fosse uma meia-lua e com um palito a gente preenche aonde a gente tirou essa massa branca. Aí tá pronto a boca. Pra fazer o dentinho, que é a próxima etapa, pega um pouquinho da massa branca, abre ela, deixa bem fininho e com a faquinha você corta o formato do dentinho, que são mais ou menos esses 4 triângulos grudadinhos. Passa um pouquinho de água e gruda em cima da boquinha rosa. Agora eu peguei um hashi e com a ponta mais fina dele eu fiz um furo na parte de baixo da boquinha, porque é nessa parte que eu vou encaixar a linguinha. Aí você pega a massa rosa e molda a linguinha mais ou menos desse jeito e deixa essa parte mais fininha, essa saliência, para fazer como se fosse um encaixe no buraquinho que você fez na boquinha. Pro olhinho, você pega 2 bolinhas pequenininhas da massa preta, faz uma esferazinha e achata ela num formato oval. Cola uma bolinha branca em cada uma, que é o brilhinho do olho, né? Que dá todo o detalhe. E na parte de cima você faz um corte reto. Aí gruda no fantasminha. E por último você faz a sobrancelha, que é esse detalhe que parece um W, assim, arredondado. E tá pronto o Bu. Vocês estão vendo que eu fiz ele de 3 jeitos diferentes, né? Porque tem um personagem que chama King Boo, que é tipo o chefe, assim, o boss deles. E ele tem essa coroinha. Esse personagem, se você tá vendo esse vídeo, eu acho que você gosta de cultura geek, né? Se você chegou até aqui. Ele é um inimigo do Super Mario e do Luigi, que quando você tá de frente pra ele, ele não te ataca. Aí ele pega e tampa os olhinhos. E ele só vai atrás de você quando você vira de costas. Então, quando ele tá assim aberto e mostrando o rosto com o bracinho aberto, é porque o Mario tá de costas. E se você vira pra ele, ele fica tampando o olhinho, assim como se ele tivesse com medo. Aí ele não te ataca. E tem nesse formato também. Aí eu fiz um assim. Então é isso, gente. Não esquece de fazer aquelas coisas todas lá, de curtir o vídeo, compartilhar, falar pros amigos, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.